Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 7 de janeiro, 11h46, horário de Brasília. Paulo Marques falando com vocês. Já tem um tempinho que não conversamos, né? Tiramos aí esse período de recesso, mas vamos aqui, a gente tem novidades, né? Hoje, a principal novidade que a gente tem é sobre o dólar, né? O dólar, ele abre com uma leve queda hoje, tá? Vou até pegar aqui o contrato do Allfood para a gente analisar, que o áudio vai ser um pouquinho longo, logo avisando. Então aqui o dólar hoje ele bate R$ 6,11, né? Um dos motivos do dólar estar em queda hoje tem a ver com a divulgação do IGPDI, né? O Índice Geral de Preço ao Mercado, né? Índice Geral de Preço ao Mercado DI, né? O índice de disponibilidade interna registrou uma alta de 0,87, né? E isso é interessante porque mostra que o país começa a ser aquecido, principalmente na questão de comércio, né? Mas também é um termômetro importante para a inflação, né? À medida que a inflação vai subindo, nós tivemos dados do Banco Central essa semana, nós tivemos dados de inflação, nós tivemos aí a compositura que até 2027 a inflação no Brasil ela não tem parâmetro, ou seja, ela vai subir cada vez mais, né? E com isso já tem expectativa no mercado uma taxa de juros ali em torno de 16%, né? 16% de juros ao ano, né? Que daria para você na renda fixa aí uma boa aplicação por mês, né? Mais de 1%, com certeza, né? Lembrando que a gente tem um FDIC aqui na casa que ele paga 4% mais CDI, né? Então 16% mais 4% ganharia na média aí quase 2% ao mês, né? Tirando a volatilidade. A projeção de IPCA para esse ano é de 5%, né? 4,99%, né? E para 2026, né? Ainda está incerto, mas o Banco Central prevê um IPCA de 4,03%, né? O câmbio, né? Previsão para esse ano é ficar entre 6%, né? Mas já tem analista de mercado apontando para 7, né? 7, entre 6,50 e 7. E a crescimento do PIB, 2025, 2%, 2026, 1,8%, tá? A previsão da Selic ela ainda é crescente. Se a gente for pegar os dados de títulos públicos do Brasil, né, eu posso mandar para quem tiver interesse, tá? Os títulos públicos negociados do Brasil para 10 anos, né, para quem acompanha os meus áudios, o último áudio que eu passei, eles estavam em 13%, né? Agora estou em 14,86%. Em agosto do ano passado era 10% e agora está 14,86%, né? Previsão de alta para os juros de 10 anos. Então, isso aqui é uma configuração que a gente tem muito forte. Nos Estados Unidos, a previsão é de 4,64. Estados Unidos, nós vamos ter uma reunião com o Fed, né? Esse mês, deixa eu dar uma olhada aqui, nós vamos ter... Não, nesse mês nós não vamos ter Fed. Vamos ter só apenas o encontro da política monetária aqui do Reino Unido, dia 23, né? Nós vamos ter o Fórum Econômico Mundial lá no dia 20 de janeiro e também a posse do Trump e o feriado dos Estados Unidos de Martin Luther King, né? Provavelmente a gente vai ter Fed aqui, né? Fed. Nós vamos ter Fed lá para março, tá? Ainda vou confirmar para vocês se a gente vai ter alguma... Não, vai ter Fed sim. Então, vai ter Fed no dia 28 de janeiro, tá? E nós vamos ter essa conversa com o Fed. O Fed provavelmente não vai mexer na taxa de juros americana. Ele vai dar uma freada nessa manutenção da taxa de juros. Talvez ela fique em 4,5%, que é o que está hoje, tá? A inflação dos Estados Unidos se manteve ali em 2,7%, né? No Brasil, na nossa taxa hoje está 12,25%, com tendência de ir a 16%. Gasto público do Brasil, 84%. A gente já vem falando isso aí já há um tempo, né? Mas há uma situação, senhores. Já agora em janeiro, né? O gasto público fechou em dezembro, né? De 2024, em 80 e, deixa eu ver aqui, dezembro de 2024 fechou em 84,68 e o gasto público do Brasil agora em janeiro já teve uma alta, tá? Já está em 89,84% do PIB, tá? Segundo os próprios dados do Banco Central. Se tiver interesse, a gente consegue mandar, vocês conseguem acompanhar esses dados
lá pelo Banco Central ou pelo site Trade Economics. No Brasil, hoje, a bola da vez é renda fixa, né? Você que é investidor, que tem medo de aversão de risco, a bola da vez é renda fixa. Para você que é investidor de ações, né? Quanto mais cai a bolsa, mais oportunidades vão aparecendo. Entre elas, nós temos Bradesco, começa a aparecer Petrobras, né? Isso aqui no Brasil, Vale, né? Começa a aparecer outras empresas, né? Com oportunidades interessantes, tá? Para encaminhar, tá? No mercado internacional, Bolsa Americana continua numa alta muito forte, tá? Nós temos aqui alguns fundos, né, de Bolsa Americana que performaram muito bem, entre eles o SLBDR nível 1, 65%, Soma global aí 60 e poucos por cento também. Tivemos aí Plural BDR também 52% e alguns outras casas de fundo também performando, tá? O SP500, para vocês terem uma ideia, hoje ele está com uma alta de 0,4 nos últimos 12 meses, 24,84% e só nesse ano já 1,92. Dow Jones hoje alta de 0,20, tá? No ano 0,60, nos últimos 12 meses 13%. Nasdaq, né, alta hoje 0,25, no ano 2,64, nos 12 meses 29. Nasdaq despontando mais por causa da Nvidia. A Nvidia tem puxado cada vez mais esse patamar de crescimento do Nasdaq. Mandei para quem está no grupo, né, de ações da Finance, né, uma declaração do Asset, né, da Soma, que fala sobre o setor de tecnologia, né? O fundo deles lá cresceu 63,37%, né? Em relação ao dólar, que o dólar cresceu 28,17%, então só o crescimento desse fundo em relação à tecnologia, o dólar, né, ele foi beneficiado 28% por causa do crescimento do dólar. E nós já temos aqui uma tendência de ter um maior crescimento ainda nesse ano, né? A Nvidia continua lá no portfólio deles, né, com 8%, né? Aqui no Brasil nós temos também, tá, a Ambev vai vender a marca de sucos do bem, tá? É uma informação relevante que saiu agora. A Vivara anuncia acordo com acionistas, nós vamos ter a saída do Kaufmann e de um outro investidor grande lá. Acordo de acionista normalmente é para eles saírem e vender as suas ações, primeiramente fazendo uma subscrição para quem já é investidor lá da Vivara, depois vai ser aberto ao público, tá? Nós vamos ter aqui, né, Petrobras, né? Petrobras tem uma coisa muito relevante, a Petrobras, o Brasil deixou de ser o maior exportador de soja e agora é o maior exportador de petróleo. Então, o maior commodity que nós estamos exportando, que nós exportamos em 2024 foi petróleo, Petrobras despontando nessa situação, tá? Aí nós temos aqui um sinal de alerta para acompanhar. Petrobras, JBS, BTG, Porto Seguro e Sabesp, tá? Tem notícia interessante vindo nessa situação. Também, né, nós tivemos aqui, né, uma notícia, deixa eu ver, que eu falei para vocês, né, sobre aqui, BTG Pactual comprará os negócios de Julius Baer no Brasil, tá? São 615 milhões de reais. A conclusão da transação é prevista pelo primeiro TRI de 2025. A BRST3, a Brisanet, né, contratou o BTG Pactual como formador de mercado para fomentar a liquidez das suas ações. A Copel, né, nomeou, né, Fernando Mano da Silva como novo diretor, né, diretor-geral da Copel. A Nvidia, né, Jensen Huang, né, destacou os avanços da robótica, né, nos carros autônomos. Tá? Vamos ter a Nvidia cada vez mais utilizando os seus processadores nessas situações. Então a Nvidia, segundo o que a gente está vendo de analistas, até por erro nos Estados Unidos, ela não tem mais teto de crescimento, ela pode crescer ainda muito mais, tá? Na Porto Seguro, né, nós vamos ter aí, Porto Seguro, nós vamos ter aí pagamento de juros ao capital de 0,42 na Raiza, né? Nós vamos ter aqui Norges Bank, né, reduziu a participação da Raiza em 4,99% das ações, tá? A RAN3, né, o Irã exclui as receitas de incentivos fiscais. E na Sanepar, né? Sanepar agendou a sua
a Assembleia Geral de número 61, né, onde eles vão estar fazendo a proposta, né, da administração e apresentando a proposta da administração e o manual de participação que serão divulgados, tá? A Sanepar, que é uma ação que tem pago bastante dividendos, lembrando que é uma ação que paga dividendos anual, né? E a Vivara, que até do acordo dos acionistas nós já comentamos, tá? São os destaques de hoje, né? Previsão do dólar é 6,20. O dólar, nesse exato momento, aqui ele já deu um leve recuo, né? Banco Central gastou bilhões de reais para segurar o dólar, não só hoje, mas como nesses outros dias, né? Desde o dia início de dezembro, né? O Banco Central vem gastando aí rios de dinheiro, né, para controlar o dólar, e o dólar não tem, de jeito nenhum, tem conseguido se conter, né? Para vocês terem uma ideia, né, hoje, né, mas na última data, que foi dia 6 do 1, ontem, por volta das 15h43, deixa eu ver, 17 horas, o Banco Central entrou jogando dinheiro, fazendo swap cambial, e o dólar ainda fechou em 6,11. Tá? O dólar caiu 1,13, mas ainda fechou em 6,11. O contrato futuro já abriu em alta de hoje, 6,22. O Banco Central entrou de novo, está jogando dinheiro. O dólar está indo para 6,9, mas o dólar ainda tem uma tendência muito forte de crescimento, tá? Um dos motivos tem a ver com essa questão da fiscalização das transações a partir de R$ 5.000 para pessoa física, 15 mil para pessoa jurídica, e mais a tentativa de tributação sobre as pessoas jurídicas multinacionais. Então, são coisas que a gente tem que acompanhar. O ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, ele acabou, né, ele entrou de férias em dezembro, e antes das suas férias terminar, no meio das suas férias, ele foi intimado a retornar, né, para conduzir questões de política fiscal, né, lá no Ministério da Fazenda, e nós estamos tendo aí essa pegada muito forte do governo em tentar controlar, tentar saber de onde vêm as receitas, né, aqui no nosso país. O Ibovespa hoje segue em alta, depois de um longo jejum. O Ibovespa retorna aí por 121 mil pontos, né, alta de 0,97, subindo forte hoje, né? O Ibov, que está sendo puxado por Petrobras, tá? Petrobras está subindo hoje só 1,27, Itaú 1,35, tá? Petro 3 e Petro 4. Petro 4 subindo 1,27, Petro 3 subindo 1,63, Banco do Brasil subindo 0,92, Eletrobras subindo aqui 0,62 também, VEG subindo 1,58, Sabesp aqui 0,56 e Bradesco 1,49. São as ações que estão puxando o índice, tá? Qualquer coisa nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.